Olá! Nessa aula nós vamos discutir sobre duas propriedades de sistemas denominadas controlabilidade e observabilidade. Os dois conceitos foram introduzidos por Kalman e as condições de controlabilidade e observabilidade podem ditar a existência de uma solução completa para o projeto do sistema de controle no espaço de estados. De forma geral, sistemas físicos são controláveis e observáveis. Entretanto, os modelos matemáticos correspondentes a esses sistemas podem não exibir propriedade de controlabilidade ou de observabilidade. Assim, é preciso conhecer as condições nas quais um sistema é controlável e observável. Considere o sistema no espaço de estados dado por x ponto é igual a x mais bu, em que x é o vetor de estado de dimensões n por 1, u é o sinal de controle, aqui considerado como escalar, a é a matriz de estado de dimensões n por n e b é a matriz de entrada de dimensões m por 1. Esse sistema no espaço de estados é dito ser de estado controlável se para qualquer estado inicial x de t0 e para qualquer x de tf existir uma entrada u de t capaz de transferir x de t0 para x de tf em um intervalo de tempo finito. Temos um exemplo aqui, um circuito RLC série. A fonte de alimentação V é a entrada do sistema, variável U, e temos as variáveis de estados x1 e x2 associadas, respectivamente, à corrente no indutor e à tensão do capacitor. Temos aqui, neste plano, a representação dos estados, x1 na horizontal e x2 na vertical, e a posição inicial, x de t0, ou seja, x1 e x2 para o tempo t0. Se o sistema for de estado controlável, é possível utilizar uma entrada U que leva o sistema do estado x de t0, corrente no indutor e tensão do capacitor, no tempo t0, para o estado x de tf, corrente no indutor e tensão do capacitor, no instante tf. Isso significa que eu consigo alterar a entrada aplicada ao sistema, no caso aqui a fonte de alimentação, de modo que as variáveis x1 e x2 apresentem os valores que possibilitam levar do estado inicial ao estado final. E mais do que isso, caso o sistema seja de estado controlável, possibilita que os valores de x1 e x2, corrente no indutor e tensão do capacitor, sigam ao longo do tempo determinada trajetória. Em outras palavras, apresentem ao longo do tempo valores de corrente para x1 e de tensão para x2 desejados. Isso pode ser traduzido como um comportamento em regime transitório de interesse. E o valor final x de tf pode ser entendido como um comportamento em regime permanente de interesse. Essa trajetória de x de t0 até x de tf só é possível se o sistema for de estado controlável. Para avaliar se um sistema no espaço de estado é controlável, utilizamos a condição de controlabilidade de Kalman, que informa que o sistema será de estado completamente controlável, ou estado C, numa notação compacta, se e somente se o posto da matriz de controlabilidade for igual a n. A matriz de controlabilidade é a matriz formada da seguinte forma: matriz B concatenada à matriz AB, concatenada à matriz A2B, assim por diante, concatenada até a matriz AN-1B. Se o posto dessa matriz de controlabilidade for igual a n, que é a ordem do sistema, o sistema é de estado completamente controlável. Essa condição é obtida quando a matriz de controlabilidade possui apenas colunas linearmente independentes entre si. Algumas observações, lembrando que o posto de uma matriz é o número de linhas ou colunas linearmente independentes da matriz, e ele é menor ou igual à dimensão da matriz. Considerando a matriz M de ordem n por n, o posto de M é igual a n, que é a ordem da matriz, se e somente se o determinante de M for diferente de zero. A controlabilidade do estado é uma propriedade associada às matrizes A e B, matriz de estado e matriz de entrada, e isso faz sentido, pois temos a ação da entrada ligadas à matriz B sobre os estados associados à matriz A. Existe um caso particular chamado de condição de controlabilidade reduzida, que se tivermos o posto de B igual a K, então a condição de controlabilidade torna-se posto de B, AB, A2B, até a n-kb, e não n-1. Continua-se avaliando a condição de controlabilidade com o posto da matriz de controlabilidade igual a n. Esse é um caso particular e que vai ser de uso interessante para sistemas de grande ordem.
Vamos ver alguns exemplos para entendermos como avaliamos a controlabilidade de um sistema por meio da condição de controlabilidade calma. Para avaliar a controlabilidade de um sistema, temos que analisar a condição de controlabilidade aplicada ao caso desse sistema. Essa é a matriz A e essa é a matriz B. A condição de controlabilidade é definida pelo posto da matriz B, AB, A2B, até AN-1B, que deve ser igual a N. Neste caso, nosso sistema é um sistema a matriz A2 por 2, que é uma matriz N por N. Logo, no nosso caso, N é igual a 2. Aplicado a esse sistema, de B, AB, como N é igual a 2, essa condição N-1 dá 2 menos 1, que é igual a 1. Então, temos posto da matriz formada por B, AB. E a condição de controlabilidade pede que esse posto seja igual a N, que é igual a 2. Vamos avaliar, então, o posto da matriz B, AB. B é 0, 1. AB é a multiplicação da matriz A com a matriz B, que dá menos 1, 1. O posto dessa matriz é igual a 2, então verifica-se a condição de controlabilidade. Temos então que o sistema é de estado controlável. Muitas vezes escrevemos de forma compacta o sistema C. Na dúvida do cálculo do posto, podemos fazer uma avaliação rápida por meio do cálculo do determinante. Esse determinante aqui dá 0 menos 1, então dá 1. Como o determinante é diferente de 0, o posto será igual à ordem da matriz. Neste segundo exemplo, vamos avaliar novamente a condição de controlabilidade. Como o sistema é de ordem 2, teremos a condição de controlabilidade a ser avaliada por meio do posto da matriz B, AB, que deve ser igual a N. Então, matriz B, 1, 0. Produto da matriz A com a matriz B dá 1, 0 também. Isso daqui deve ser igual a 2 para satisfazer a condição de controlabilidade. Essa matriz possui duas colunas idênticas, então uma coluna é linearmente dependente à outra, logo o posto dessa matriz será diferente de 2. Olhando para as linhas, temos uma linha nula e essa matriz não satisfaz a condição de controlabilidade, pois o posto dessa matriz é igual a 1. Então, o sistema é de estado não controlável, ou escrevendo em uma notação compacta, sistema C barra. Repare que essa matriz aqui é uma matriz singular, ou seja, possui seu determinante nulo. Então, uma saída rápida para avaliar se um sistema é de estado controlável ou não, se ele atende à condição de controlabilidade, é calcular o determinante da matriz B, AB, A2B até a N-1B e verificar se esse determinante é diferente de 0. Nesse caso é nulo, o posto dessa matriz de controlabilidade não será igual a N, será menor do que N, então o sistema é de estado não controlável. Temos o terceiro exemplo aqui, também é um sistema de ordem 2, N igual a 2, e a diferença dos outros exercícios é que, neste caso, há um parâmetro A que não é conhecido, então a nossa solução será realizada em função desse parâmetro. A condição de controlabilidade, para este caso, fica posto da matriz A2, A2A mais 6, igual a 2. Em função do valor de A, podemos ter a matriz de controlabilidade U atendendo ou não a essa condição. A forma de avaliar qual valor ou qual faixa de valores de A fazem com que o sistema seja de estado controlável é por meio da análise do determinante da matriz de controlabilidade, com a equação que o determinante da matriz de controlabilidade tem que ser diferente de 0.
Temos então o determinante de A2, A 2A mais 6, diferente de zero. A que multiplica 2A mais 6, menos 2A, diferente de zero. 2A ao quadrado, mais 4A, diferente de zero. Podemos escrever como 2A, que multiplica A mais 2, diferente de zero. Temos duas equações a avaliar. 2A diferente de zero, que leva a A diferente de zero, e A mais 2 diferente de zero, A diferente de menos 2. Essas duas condições devem ser satisfeitas para que o sistema seja de estado controlável. Caso o sistema esteja na forma canônica de Jordan, temos uma particularidade que facilita e simplifica a avaliação da controlabilidade do sistema. O primeiro ponto a considerarmos é o teorema que define que a controlabilidade do estado de um sistema linear invariante no tempo é invariante sob transformações equivalentes, ou seja, mudança de base. Isso quer dizer, independente da base em que eu represento meu sistema, se ele for controlável em uma base, ele será controlável em outra base. Se as transformações são equivalentes, as propriedades dos sistemas devem ser mantidas. Vamos considerar o sistema linear invariante do tempo, representado da forma canônica de Jordan, em que eu tenho x ponto igual a A de Jordan, x mais BU, y mais x mais D, U, e temos o seguinte teorema. Para cada lambda i pertencente ao espectro da matriz A de Jordan, ou seja, para cada alto valor da matriz A, forma uma matriz de controlabilidade, UJ de lambda i, constituída pelas linhas da matriz B, que correspondem às últimas linhas de cada bloco de Jordan associado a lambda i. O sistema será de estado controlável se cada matriz assim formada tiver suas linhas linearmente independentes sobre o conjunto dos números complexos. A aplicação dessa análise é muito mais simples do que ela parece no seu enunciado. Vamos ver um exemplo. Temos aqui a matriz na forma canônica de Jordan, com um bloco de Jordan associado ao valor lambda 1, depois mais outros dois blocos de Jordan associados também ao alto valor lambda 1, outro bloco de Jordan associado ao alto valor lambda 2 e outro bloco de Jordan aqui associado ao alto valor lambda 2 também. Vamos pegar a última linha de cada bloco de Jordan e vamos formar uma matriz com essas linhas referentes a cada alto valor. Para o alto valor lambda 1, pegamos essa linha aqui 01, 02, está aqui. A outra linha 3100 e essa linha 000A. Então a matriz UJ de lambda 1 é essa daqui. Para lambda 2, temos essa linha 1001 e a última linha desse bloco de Jordan 0010. Em vez de eu analisar a condição de controlabilidade de calma, eu vou analisar as matrizes UJ de lambda e, para que o sistema seja de estado controlável, todas as matrizes devem possuir as suas linhas linearmente independentes. A matriz UJ de lambda 2 é mais fácil da gente enxergar isso, que uma linha é linearmente independente da outra, e a matriz UJ de lambda 1 tem uma característica que tem uma linha toda com zeros e a última variável igual a A. Se A for igual a zero, essa linha inteira de zeros será linearmente dependente das outras, então eu não posso ter o A igual a zero. A conclusão é que o sistema será de estado controlável se A for diferente de zero. Essa forma de analisar a controlabilidade para um sistema na forma canônica de Jordan é particularmente interessante para o caso de sistemas monoentrada, pois ela possibilita uma análise rápida e direta da controlabilidade do sistema. Para um sistema na forma canônica de Jordan, do tipo monoentrada, ser de estado controlável, devem ser respeitadas duas condições. A primeira é que os blocos de Jordan devem ser formados por autovalores distintos. E a segunda é que os componentes do vetor coluna B, que correspondem às últimas linhas de cada bloco de Jordan, devem ser diferentes de zero. Vamos ver um exemplo para entender como fazer essa análise. Tem a matriz A na forma canônica de Jordan, temos três blocos de Jordan, o primeiro aqui,
o segundo bloco e o terceiro bloco de Jordan. Para a primeira condição, esses blocos de Jordan devem ser formados por autovalores distintos. Então, tem que ter A diferente de 1 e A diferente de B, e também B diferente de 1. Já a segunda condição, eu vou olhar para a última linha de cada bloco de Jordan e vou até a matriz B para verificar qual que é o elemento que está ali. Todos esses elementos devem ser diferentes de zero. Então, C, D e E diferentes de zero. Repare que para esse caso, eu não fiz nenhum cálculo para fazer a análise da controlabilidade do sistema. No projeto de um sistema de controle, pode ser necessário e desejado controlar a saída em vez do estado do sistema, e a controlabilidade do estado não é necessária nem suficiente para controlar a saída do sistema. Assim, a controlabilidade da saída possui uma definição realizada de forma separada. Considerando o sistema no espaço de estado, x ponto é igual a x mais bu, y igual a cx mais d, o sistema é dito ser de saída controlável se existir uma entrada u de t capaz de transferir a saída y de t0, uma condição inicial, para uma condição final, y de tf, em um intervalo de tempo finito. A avaliação da controlabilidade da saída é verificada por meio da avaliação dessa condição. Posto de CD, CAB, CA2B, até CAN-1B, D é igual a M. Se essa condição for satisfeita, o sistema é de saída controlável. Essa análise segue uma metodologia muito semelhante com a análise apresentada nessa aula para o caso da controlabilidade do estado, e a solução desse exercício é disponibilizada em um arquivo do tipo PDF, no SIGA-A e na descrição desse vídeo. Outra propriedade importante para um sistema de controle, especialmente ao implementar um sistema de controle por eliminação de estados, é a observabilidade, pois para implementar esse tipo de sistema na prática, pode ser necessário utilizar variáveis de estado que não estão acessíveis por meio de medição direta. Nesses casos, é necessário estimar essas variáveis não mensuráveis para construir o sinal de controle a ser aplicado no sistema, e isso só poderá ser feito se o sistema for de estado completamente observável. Vamos considerar um sistema linear invariante no tempo, x ponto é igual a x mais bu, y é igual a cx mais du, e esse sistema é dito ser de estado observável se qualquer estado inicial x de t0 puder ser determinado a partir de medições da saída y de t durante um intervalo de tempo finito. Em outras palavras, medindo a saída y de t, eu consigo observar ou estimar o valor dos estados do vetor x. Uma forma compacta de escrever estado observável ou estado completamente observável é estado O. Para avaliar a observabilidade do sistema, verificamos a seguinte condição, chamada condição de observabilidade. O posto da matriz C, CA até CAN-1 tem que ser igual a N. Se o posto da matriz C for igual a K, o sistema será de estado observável. Se o posto da matriz C, CA até CAN-K for igual a N. Enquanto a controlabilidade está associada às matrizes A e B, a observabilidade está associada às matrizes C e A. Temos aqui um exemplo para analisarmos se o sistema abaixo ele é controlável e observável. A solução deste exercício está disponibilizada no formato PDF, tanto no SIGA-A quanto na descrição desse vídeo, e segue metodologia semelhante à apresentada na solução dos exercícios para avaliação da controlabilidade do estado de sistema. Se o sistema estiver na forma canônica de Jordan, ele também tem algumas particularidades e uma simplificação da análise de sua observabilidade. Seguimos com dois teoremas. O primeiro diz que a observabilidade do estado de um slit é invariante sobre transformações equivalentes, ou seja, colunas de base. E se tivermos esse sistema na forma canônica de Jordan, para avaliar a observabilidade do estado, faremos a seguinte análise. Para cada autovalor pertencente ao espectro da matriz A, vamos formar uma matriz de observabilidade, V, J de lambda-I, construída pelas colunas da matriz C, que correspondem às primeiras colunas de cada bloco de Jordan associado a lambda-I. O sistema será de estado observável se cada matriz assim formada tiver suas colunas L e I sobre o conjunto dos números complexos.
Vamos a um exemplo para ver que essa análise é bem mais simples do que ela parece. Temos aqui uma matriz com um bloco de Jordan associado ao valor lambda1, outro bloco de Jordan associado ao valor lambda1 e um terceiro bloco de Jordan associado a outro valor lambda2. Vamos montar as matrizes referentes a cada outro valor. Então, VJ de lambda1, eu pego a primeira coluna associada a esse bloco de Jordan, é só uma coluna mesmo, então ela está aqui 101. O segundo alto valor, eu pego a primeira coluna associada a esse outro valor, então essa coluna da matriz C vai para cá, 0, 1, 0. E para o alto valor lambda2, eu tenho VJ de lambda2, pego a primeira coluna da matriz C associada a esse outro valor, 0, 0A, e aqui está formada a matriz VJ de lambda2. Para que o sistema seja observável, eu tenho que ter essa matriz com colunas linearmente independentes entre si. VJ de lambda1 possui colunas LI e VJ de lambda2 precisa ter A diferente de 0. Assim, o sistema será de estado observável se A diferente de 0. De forma análoga ao caso da controlabilidade, se eu tiver um sistema na forma canônica de Jordan, mas esse sistema é monossaída, ele será de estado observável se os blocos de Jordan forem formados por autovalores distintos e os componentes do vetor linha C, que correspondem às primeiras colunas de cada bloco de Jordan, forem diferentes de 0. Para esse caso, teremos uma simplificação grande da análise. Vamos a um exemplo para ver que, neste caso de sistema monossaída, a análise da observabilidade fica consideravelmente mais simples. Tenho um bloco de Jordan aqui, outro bloco de Jordan aqui e um terceiro bloco de Jordan aqui. O bloco de Jordan é formado por autovalor 1, 3 e 0, autovalores distintos. Então, a primeira condição foi atendida. Vamos agora pegar cada bloco de Jordan na sua primeira coluna e ver qual que é o elemento da matriz C correspondente. Aqui é 1. Aqui o elemento correspondente é 3. E aqui o elemento correspondente é A. Para atender essa condição aqui, temos que ter A diferente de 0. Logo, o sistema será de estado observável se A diferente de 0. É possível decompor um sistema de estado não controlável em suas parcelas controlável e não controlável. Isso é realizado por meio da decomposição canônica geral de Kalman. Para isso, eu faço a mudança de base em que o estado x é igual a uma matriz Q de mudança de base, x chapéu, e dividimos o sistema em dois subsistemas. Um subsistema controlável, formado pelas matrizes A controlável, B controlável e C controlável. E esse sistema é de estado totalmente controlável e tem a particularidade de apresentar a mesma matriz de transferência do sistema original. Temos um subsistema A não controlável, 0, C não controlável, e o posto de B a B a 2B a menos 1B no sistema original é igual a N1, que é menor do que N, uma vez que esse sistema é de estado não controlável. Analogamente, por meio da decomposição canônica geral de Kalman, é possível também pegar um sistema não observável e levá-lo por meio de uma mudança de base x é igual a P inversa x chapéu, em que P é a mudança de mudança de base, e colocá-lo na forma aqui apresentada, em que eu tenho um subsistema A observável, B observável e C observável, que é observável e apresenta a mesma matriz de transferência do sistema original, e um subsistema A não observável, B não observável, 0, que não é observável. No sistema original, ao calcular o posto de C, CA até CA elevado a n-1, teria um valor n2 que é menor do que a ordem do sistema, uma vez que o sistema original é não observável. Nesse momento não vou abordar como montar as matrizes de mudança de base e oportunamente faremos essa análise. Por meio da decomposição canônica de Kalman, temos a decomposição do sistema em 4 parcelas. Uma parcela que é controlável e observável, uma parcela que é controlável e não observável,
uma parcela não controlável observável, uma parcela não controlável não observável. Repare que a entrada tem ação apenas sobre a parte controlável. Então, eu consigo, por meio de uma entrada específica, alterar os estados controláveis do sistema. Repare também que na saída, observa-se apenas as partes observáveis no sistema. A matriz de transferência do sistema, que relaciona saída por entrada, representa apenas as partes controlável e observável. Esse diagrama mostra isso. A entrada chega até a saída por meio das partes controlável e observável. Essa aula termina por aqui. Até mais!